Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Boa noite, Eli. Boa noite, José. Sejam bem-vindos. É quando a gente faz a apresentação da pessoa de forma mais emocional, que é assim que nós somos. E aí eu te faço uma pergunta, né, José? Quem é o José Eustáquio pelo José Eustáquio? Olha, eu sou sociólogo, tenho mestrado em economia e doutorado em demografia, né? Só para esclarecer que demografia não é coisa do demo. Demografia é coisa de população, estudo de população. Tem muita gente que confunde essas duas coisas. E a demografia, ela, para entender essa questão da longevidade, da expectativa de vida, né, da percentagem de idosos da população, a demografia é uma coisa fundamental, né? Tem conceitos muito claros, tem uma metodologia muito clara, então eu vou tentar apresentar no PowerPoint hoje alguns conceitos e alguns dados, né, sobre o processo de envelhecimento no Brasil e o avanço da longevidade. Agora, eu sou professor, eu era professor da Universidade Federal de Ouro Preto, eu sou mineiro, né? A Jéssica estava falando dos irmãos, minha mãe ficou grávida 15 vezes, né? Eu não reclamo, porque eu sou a 15ª gravidez, eu sou o caçula, né? Então, se ela não tivesse ficado grávida tantas vezes, eu não tinha nascido. Mas eu fui uma gravidez de risco, né? Porque minha mãe já estava mais idosa. Então, assim, inclusive, na hora do parto, o médico perguntou para o meu pai que tinha um risco de vida, né, dos dois, e se tivesse de escolher, quem que escolheria? E meu pai falou que escolheria minha mãe viver, mas felizmente nós dois sobrevivemos, né, e eu estou aqui com 70 anos, né? Eu sou professor aposentado do IBGE, da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, né? Tenho trabalhado mais hoje do que quando eu estava trabalhando, porque hoje eu trabalho a maior parte do tempo dentro de casa. Então, eu já levanto, tomo um café e começo a trabalhar, aí faço live, escrevo artigo, escrevo livro, não preciso de pegar trânsito, e quando muita live hoje em dia é tudo por computador, igual a gente está fazendo aqui, então isso potencializa muito o trabalho da gente. Então, tenho trabalhado muito, mas é um trabalho que eu gosto muito de fazer, e essa apresentação aqui hoje é um prazer muito grande para a gente ampliar esses ensinamentos da demografia, né? Eu quero passar alguns conceitos, alguns dados que são importantes para fundamentar todo esse trabalho aí sobre longevidade, envelhecimento populacional, expectativa de vida, né? Bom, agora eu queria aprender, né, professor, porque na verdade, eu estou vivendo o meu processo de envelhecimento e, com certeza, viver este processo também é participar dele no sentido da evolução. E a gente sabe que no Brasil você vai trazer dados aí que basicamente a gente conhece, mas num olhar de um profissional, a reflexão passa a ser muito mais importante. Eu tenho certeza que vai trazer para as pessoas que pensam sobre longevidade um olhar diferenciado, né? Então, eu lhe convido a compartilhar, né, a sua tela. O que eu vou falar é isso, que o Brasil ele está passando por um processo profundo e muito rápido do envelhecimento populacional. E eu vou explicar um pouco o que é envelhecimento populacional, que é um conceito um pouco diferente do envelhecimento pessoal, tá? Vocês vão ver que tem uma diferença, é parecido, mas tem uma diferença. Eu estou fazendo aqui uma propaganda, mas é do livro que eu publiquei em 2022, que é os 200 anos da independência do Brasil, que é um olhar demográfico e econômico dos 200 anos da independência, desde 1822 até 2022. Mas, na verdade,
vocês vão ver no primeiro gráfico, ele vai de 1800 até 2100, né? Então são quase 300 anos, tá? Esse livro é gratuito, não tem objetivo comercial, né? O link, eu vou deixar o link aí no final. Ele é de acesso gratuito, né? Então quem quiser ver, eu discuto várias coisas no livro, mas tem um capítulo especial sobre envelhecimento. Eu acho que assim, eu vou tentar mostrar algumas coisas do capítulo e acrescentar outras coisas para a nossa conversa, tá? A primeira coisa que é importante mostrar para um demógrafo, a coisa mais importante da demografia, em termos de abordagem teórica, é o que a gente chama de transição demográfica. Tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante, porque é o seguinte, não está escrito em nenhuma lei, não está escrito em nenhuma constituição, mas todos os países do mundo passam pela transição demográfica nesse modelo que eu vou explicar aqui. É claro que a data de início da transição, a data do fim, o nível das taxas são diferentes, mas o padrão é o mesmo em todos os países do mundo. É coisa incrível, ninguém combinou. Pessoal, essa linha azul e essa linha vermelha são as taxas de mortalidade e natalidade. Tá? A linha azul é de natalidade, a linha vermelha é de mortalidade. O que esse gráfico está mostrando? Olha, ele vai de 1800 até 2100. Tá? São dados reais do Brasil e depois são projeções da divisão de população da ONU, tá? Que ela faz essa projeção para todos os países do mundo. O que acontece em todos os países do mundo até o início do século XIX? Essas duas taxas de mortalidade e de natalidade eram muito altas, tá? Extremamente altas. Por quê? A mortalidade infantil era muito alta. 40% das crianças morriam antes de completar 5 anos. Então, o que acontece? A estrutura etária da população era muito rejuvenescida, porque você precisava de ter uma taxa de natalidade muito alta para compensar a alta taxa de mortalidade. Tá? E boa parte dessas pessoas que nasciam, né, principalmente as crianças, morriam antes de completar 5 anos. Aí, com a Revolução Industrial e Energética, né, do final do século XVIII, início do século XIX, as condições econômicas, depois avanços da medicina, no saneamento básico, fez com que as taxas de mortalidade começassem a cair. Tá vendo? No caso do Brasil, ela começou a cair no final do século XIX. E aí foi caindo, acelerou depois da Primeira Guerra Mundial, acelerou ainda mais depois da Segunda Guerra Mundial, e a gente chegou agora nos anos 2000 com as taxas mais baixas da história brasileira. Aí as taxas de natalidade começaram a cair, caindo, e aí a taxa de crescimento da população também começou caindo. Tá? E aí veio caindo, e aí, aqui por volta de 2040, a taxa de natalidade vai igualar com a taxa de natalidade. Quando isso acontece, o crescimento é zero, né? Porque está nascendo a mesma quantidade de pessoas que estão morrendo. Tá? E depois de 2040, a taxa de mortalidade vai ser maior do que a taxa de natalidade. Isso aqui significa o quê? Que a população vai diminuir depois de 2040. O profundo e rápido processo de envelhecimento populacional. Quando eu estou falando de envelhecimento populacional, ele é diferente do envelhecimento pessoal, porque no envelhecimento populacional, o que a gente está olhando é a proporção de idosos, né? Quanto que a proporção de idosos está crescendo na população. Então, esse gráfico aqui, eu acho que fica mais simples para mostrar, que é o seguinte, ó. Aqui estou pegando de 1950 a 2100, tá? Com os dados da divisão de população da ONU também. Veja só, a população brasileira é de 53 milhões e vai passar para 184 milhões. Né? O conceito de expectativa de vida ao nascer, que esses gráficos estão mostrando, é o seguinte, também isso é uma metodologia muito complexa
que existe na demografia é muito difícil de calcular, porque precisa de muitos dados, não é fácil, mas o entendimento é simples, né? Basicamente o seguinte: uma criança que nasce hoje, tá? Qual é a expectativa de vida que ela vai ter nas próximas décadas, né? Quer dizer, uma criança que nasce hoje no Brasil, quantos anos que ela deve viver em média? É claro o seguinte, é uma média da população. Tem gente que vai morrer, tem criança que vai morrer com 6 meses, tem criança que vai morrer com 1 ano, com 5 anos, tal. Mas na média, né? Qual que é a expectativa de vida? É isso que essa metodologia demográfica mostra. E o que esse gráfico está mostrando? Que no Brasil, a expectativa de vida ao nascer, tá? Em 1950, era menos de 50 anos. Tá? Então, uma criança que nasceu em 1950, ela tinha uma expectativa de vida, claro que podia morrer antes, podia morrer depois, mas uma expectativa de vida média um pouco menor de 50 anos. Tá? E isso veio aumentando rapidamente até 2019, que chegou em 75 anos. Claramente, o Brasil vai continuar tendo uma pirâmide que vai envelhecer cada vez mais. O que é isso? A proporção também de idosos, essa parte mais escura aqui, ela está cada vez maior. Olha como é que aqui na década de 70 era pequenininho. Aí aumentou um pouco 70, aumentou mais 90, aumentou mais agora 2020 e vai aumentar muito até 2100. E por isso que é aquilo que eu falei, vai chegar, era 4% só e vai chegar a 40%. Então, é isso que a pirâmide está mostrando. Esse aqui é um outro gráfico que eu acho interessante para a gente entender. É o seguinte, aqui eu estou pegando, de vez de pegar grupo quinquenal, eu estou pegando grupo vintenal. Eu não sei se existe essa palavra, mas grupo de 20 anos, tá? Então, 0 a 19, 20 a 39, 40 a 59, 60 anos e mais. Eu acho que essas ondas, vamos dizer assim, do envelhecimento populacional, eu acho que elas são de fácil visualização e ver como que a sociedade brasileira, aí as pirâmides populacionais do Brasil, elas vão se transformando ao longo do tempo. Essa outra slide eu acho interessante porque é o seguinte, além do envelhecimento populacional, a gente vai ter um envelhecimento do envelhecimento. Tá? Então, até ano passado, eu era um idoso jovem. Agora eu sou um idoso, porque eu passei dos 70 anos. Então, o que esse gráfico está mostrando? Está vendo? Aqui é a pirâmide só da população de 60 anos e mais. Olha, isso aqui é de 1950. Olha o tantinho de idosos que tinha. Aí passou para 2000, aí aumentou um pouco de idoso. Passou para 2050, aumentou muito mais idoso. E passou para 2100, mais ainda. E com uma diferença. O topo da pirâmide, ele cresce mais. A população com mais de 70, a proporção dessa população na população total, ela cresce mais do que a população de 60 e 69. Aqui, esse dado, a OMS soltou esse dado outro dia, agora em maio, isso aqui para o mundo, a linha, as colunas verdes são os homens, as rosas aqui, as laranjas são as mulheres. E aqui eu peguei para colocar um outro conceito que é muito importante, que é o seguinte: você tem expectativa de vida ao nascer e tem expectativa de vida saudável. Tá? Então é o seguinte: essa linha mais cheia é a expectativa de vida, a expectativa, a coluna toda o topo aqui é a expectativa de vida ao nascer, mas essa mais sombreada aqui é a expectativa de vida saudável. Desculpa, a cheia aqui é a expectativa de vida saudável. Essa sombreada é a expectativa de vida não saudável. Porque isso é importante reconhecer, uma coisa importante é o seguinte: nem todo mundo chega no final da vida de maneira saudável. Nem todo mundo.
tem sempre uma parte da população, tá? que tem incapacidade no final da vida. Todo país do mundo tem uma parte que é não saudável. Qual que é a grande questão da saúde pública? É reduzir essa partezinha aqui de cima, né? Que a gente chama de compressão da morbidade, né? Então, assim, diminuir a morbidade e melhorar a saúde e o bem-estar dos idosos. Essa que é uma grande tarefa, tá? Então, isso, só para mostrar para vocês é o seguinte, porque existe uma diferença entre expectativa de vida e longevidade, tá? Expectativa de vida tem toda uma metodologia para você calcular expectativa de vida ao nascer, por exemplo, aqui está pegando no Brasil, né, de 1950 até 2100. Agora, a gente tem também, na demografia, a gente calcula a sobrevida, tá? Então, é o seguinte, aqui no caso, 65 anos e mais. É mais ou menos o seguinte, qual que é a expectativa de vida de quem já chegou em 65 anos, entendeu? Isso chama sobrevida. A demografia calcula isso com muita precisão. Então, vocês vejam o seguinte, que em 1950, a expectativa de vida era menos de 50 anos. Mas quem chegou aos 65 tinha mais 12 anos de vida. Entendeu? Então, você fala assim, porque tem gente que pode pensar assim, a expectativa de vida ao nascer é 50 anos, então chegou em 50 anos e morreu. Não, não é assim. 50 anos é a média. Tem muita gente que vai passar de 50. Tem gente que vai passar de 65. Então, lá em 1950, quem passava de 65 ainda tinha mais 12 anos de sobrevida. Tá? Em 2100, é o seguinte, a expectativa de vida vai ser 88 anos de vida ao nascer. E a sobrevida vai ser 26 anos de quem tem 65. Então, 65 mais 26 dá 91. Entendeu? Então, assim, a expectativa de vida vai ser 88, mas quem tiver chegado aos 65, a sobrevida é mais 26. Né? E isso aqui, essa segunda medida aqui é muito mais apropriada para medir longevidade, porque longevidade é quanto que as pessoas vivem, quanto tempo que as pessoas vivem além da expectativa de vida ao nascer. Tá? Então, é muito parecido, mas tem uma diferença. Pode parecer que é chato, mas assim, a demografia ela tem definições muito claras sobre essas questões. Eu fiz esse slide aqui para deixar escrito para as pessoas, para a pessoa ver, né, o que é expectativa de vida, o que é longevidade. Eu não vou repetir, porque é o que eu acabei de falar, né? Mas o que a gente tem que chamar a atenção é que é isso, que para a gente ter uma longevidade ativa e saudável, e aí eu vi lá os vídeos do Longe Talks, é muito interessante, a Jéssica gerontóloga, ela sabe perfeitamente o que eu estou falando, né? Quando a gente está falando de longevidade ativa e saudável, né? É muito mais importante do que simplesmente aumentar a expectativa de vida, é aumentar a qualidade da longevidade. E para isso a gente tem que ter essa compressão da morbidade, né? Diminuir as mortalidades para que os idosos possam ter uma vida mais longa, mas também uma vida mais saudável, com bem-estar para todo mundo. Tá? Então, o recado é esse, obrigado. Poderia ficar aqui mais 2 horas, porque realmente, assim, com esta visão, eu fico pensando, nossa, o quanto a gente, por talvez até má informação no sentido de interpretação de alguns dados, a gente acaba distorcendo ou levando para outros lados. E é tão claro quando você termina, né, quando você faz essa explanação,
que para mim, eu falei, nossa, agora eu passei a entender um pouco melhor esse mecanismo todo. Porque, veja só, antigamente, era assim, eu tive tios, tal, passou de 60 anos, a pessoa ficava encostada lá, ninguém ligava, mas era 4% só, né? Então, era fácil cuidar desses 4%. Agora, no final desse século, vai ser 40%. Se a gente não cuidar desses 40%, né, se esses 40% não contribuírem com a sociedade, todo mundo vai perder, né? Então, a gente tem que ter uma nova visão e uma nova inserção social desses 40% da população brasileira. Porque se os idosos não contribuírem com a sociedade, a vida dos idosos vai ser ruim e a vida da sociedade vai ser ruim. Então, o desafio é esse, garantir uma inserção na sociedade, né, de qualidade, acabar com toda essa coisa do etarismo, né, que dificulta o trabalho dos idosos, que dificulta a convivência, né, social dos idosos. Então, é esse trabalho que a gente tem que fazer aí ao longo do século. E os dados são... Isso tudo que eu mostrei aqui é o seguinte, a ONU faz revisões de 2 em 2 anos. O IBGE, às vezes, demora mais, 5 anos, para fazer as projeções. As novas projeções da ONU vão ser divulgadas agora em julho. Mês que vem, a ONU divulga. Essas que eu mostrei foi de 2 anos atrás, de 2022. Agora vão vir as projeções. Então, o que a ONU vai fazendo? Ela vai fazendo as projeções, as coisas vão acontecer. Antes da pandemia, ela tinha os dados. Aí veio a pandemia, vários dados mudaram. Aí passou a pandemia, mudou de novo. Então, ela vai atualizando esses dados, né? Mas são os dados muito consistentes do que vai acontecer no Brasil e no mundo ao longo do século XX. A gente tem conhecimento, né, do que vai acontecer, né? Pode ter uma margem de erro ali, né? Se vai ser 40%, se vai ser 41%, se vai ser 39%, mas vai ser por volta de 40%, né? E aí, essa realidade, a gente domina, a gente sabe o que vai acontecer. Agora, o que a gente não domina é qual que vai ser a condição de vida, a qualidade de vida dessa população, como que isso vai interagir com a economia, etc. Mas essa interação com a economia é outra palestra, a gente tem que discutir em outra, que é muito mais complexa ainda. Nossa, José, muito obrigada, Nelly. Foi um encontro incrível. Gratidão mesmo, porque foi uma aula incrível. Já vou baixar seu livro, porque eu acho que isso até, eu diria assim, dá para a gente, né, suporte, quando a gente fala da longevidade, dá um suporte para que você possa olhar, não só no olhar do estamos envelhecendo, não, olhar mais consistente, mais reflexivo, mais dados, né? Olhar olhar sem lente, diria assim, né? E foi fantástico mesmo. Olha, só gratidão, viu?